Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu amigo. Como sempre, aqui é o evangelista Miguel de Souza. Sempre um prazer dizer que você é importante, especial para Deus, né? Como é que você define o homem de Deus? Se você tivesse que dar uma definição, o nosso cérebro, a nossa mente, logo nos transporta para um grande missionário, né? Quem sabe um grande evangelista, um renomado evangelista. Nós temos homens que nem Billy Graham, que morreu alguns anos atrás aí, homem muito usado por Deus, o evangelista Billy Graham. Para mim, um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, né? Uma certa feita ele estava dando uma entrevista para a BBC de Londres e a repórter perguntou para ele que legado ele gostaria de deixar para os seus familiares, para os seus amigos e para todas aquelas pessoas que acompanharam a sua vida por um bom período. Que legado ele gostaria de deixar? Ele foi bem simples nas suas palavras, que ele foi fiel. Coisa linda, né? Você tem se esforçado para ser fiel. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, né? Se os olhos do Senhor estiver cruzando nesse momento, onde você está, será que ele vai localizar você como um desses fiéis da terra? Então, como é que você define o homem de Deus, né? Nós vamos ver hoje aqui essa definição sobre o homem de Deus, uma pessoa, a princípio, muito simples, né? Que a Bíblia diz que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Vamos estudar hoje sobre o livro do profeta Amós, profeta Menores. Ele viveu por volta do ano 791 por aí, a 740 antes de Cristo, né? Como a cronologia bíblica do Antigo Testamento ela é em ordem decrescente, é assim que funciona. Então a gente observa que esse Amós, ele não era uma pessoa de destaque, ele era uma pessoa que, numa linguagem do norte, era um vaqueiro, né? Era muito comum, me lembro, no tempo de criança, vaqueiro. Qual é a tua profissão? Ah, eu sou vaqueiro, né? Então a gente, é uma linguagem bem comum lá do norte do Brasil, mas ele era pastor e também trabalhava na área da agricultura. Era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Não era uma pessoa de destaque no cenário mundial na época, uma pessoa que vivia na província de Teco ali, a mais ou menos 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. De repente Deus chama esse moço de trás da malhada, de trás das vacas, para ir para o reino norte ali, mais precisamente na região de Betel, né? Era o centro da idolatria do reino norte. E Deus envia ele para entregar uma grande mensagem ali. Interessante que havia ali, nessa região de Samaria, próximo ali, havia príncipes, pessoas importantes. Até mesmo em Jerusalém ali tínhamos o rei Uzias que reinava, enquanto Jeroboão II reinava no reino norte, Uzias reinava no reino sul. Então Jeroboão II de um lado e o rei Uzias reinando no reino sul, que era a região da pessoa do profeta Amós. Então ali também havia príncipes, pessoas importantes, também Judá, que poderia ter ido levar a mensagem. Mas Deus escolheu quem? Alguém que não existia, alguém que estava no anonimato. De repente esta mensagem vai falar com você, meu irmão, que está no anonimato aí. Você que é uma pessoa que Deus escolheu, chamou você, lhe instrumentalizou, a capacitou, mas você está aí no anonimato. Mas Deus quer usar você. Você talvez, minha irmã, que está nessa cozinha, quem sabe ao assistir essa mensagem vai estar fazendo o almoço. Deus te chamou para uma missão específica. Você só tem que atentar para a voz de Deus. Você, meu irmão, que talvez ao acompanhar esse vídeo, eu não sei em que lugar você vai se encontrar, mas se coloque na brecha, porque Deus quer usar você. Assim como Deus usou a pessoa de Amós, assim também Deus quer usar você. Porque o homem de Deus, a gente avalia ele, não é pela sua pompa dele, sua posição, mas pela sua humildade. O segredo, a Bíblia é bem clara, né? Que um coração contrito não desprezará o Senhor. Nós lemos lá o salmista no Salmo de 37, o verso 11, ele diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Jesus veio colaborar ainda mais com este texto, no capítulo 5 e o versículo 5 do Evangelho de Mateus, quando diz: bem-aventurados os mansos de espírito, porque deles é o reino do céu. Pessoa mansa de espírito é uma pessoa de coração aquebrantado, uma pessoa de coração contrito. Deus não despreza essa pessoa, não importa a sua posição social, não importa a sua estética, para Deus isso não soma nada. Talvez você tenha uma gaveta aí com currículos invejável, talvez você é um poliglota, uma pessoa importante para a sociedade, mas não tem que se colocar à disposição de Deus. Se coloque à disposição de Deus, independente da sua posição, entregue a sua vida a Cristo. Se você ainda não entregou, ao assistir essa mensagem, entregue a sua vida a Cristo. Eu tenho um texto bíblico que muito me chama a atenção daquele moço quando chegou com Jesus. Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a sua herança, né? E Jesus agora chama aquele moço, dá-lhe um puxão de orelha nele e diz: quem me colocou por juízo repartidor entre vós? Porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. A vida de um homem ela é diferenciada quando Deus habita na vida desta pessoa. Se você, os irmãos que me conhecem, ou se você me conhecer, as minhas raízes, eu sou natural, já falei em alguns vídeos aí, natural de Macapá, no estado do Amapá. Nasci na capital mesmo, mas a minha avó era poceira lá, numa localidade chamada Limão, que ficava próximo de São Pedro dos Boi ali. E nas minhas férias eu ia para ali, migrava para ali, e naquela região ali foi que eu tive um encontro com Jesus, aos meus 7 anos de idade, num lugar bem pacato, um lugar que talvez você nunca imagina. E Deus me tirou de lá e me trouxe onde? A cidade de Porto Alegre, já me levou para pregar no Uruguai, em vários lugares aqui desse Brasil afora. Eu tive o privilégio de pregar em Santarém, em Monte Alegre, né, em Manaus, aqui em Porto Alegre. A gente prega em vários eventos aí, estamos pregando. Se você olhar, né, e ver a minha pessoa, é só Jesus na vida da pessoa. Nós não somos nada, não somos ninguém. A diferença na nossa vida é Cristo, é simplesmente isso. Eu vejo pregadores dizendo aí, falando muitas vezes que nós temos que fazer a diferença. Não, quem tem que fazer a diferença é Jesus na nossa vida. Porque sem Jesus não somos ninguém, não chegamos a lugar nenhum. Mas vamos ler então o texto sagrado sobre a vida desse profeta Amós. Vamos para o versículo-chave deste livro. Este livro tem apenas 9 capítulos, né? E o versículo-chave está no capítulo de número 5 e o versículo 24, que diz assim, ó: antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Duas coisas importantes: o juízo corra. Você que talvez é de uma área ribeirinha, ou talvez já tenha passado em algum riacho onde a água corre frequentemente, né? Então, aqui diz assim: antes corra o juízo como as águas, né? Ele está dizendo aqui. E depois também, aqui, a justiça como um ribeiro perene. Que coisa linda, né? Este é o versículo-chave. Nós vamos ler vamos voltar aqui para o capítulo 1, porque nós vamos observar que esse profeta Amós, você já imaginou alguém que está cuidando de gado, né? Alguém que está na agricultura, de repente Deus chama essa pessoa para uma missão específica. E ele vai pregar num centro de idolatria, sabendo que a sua vida vai estar em risco. Uma pessoa, se a gente analisar hoje, seria muito fácil uma pessoa escrever um livro. Nós vemos aqui esse profeta, ele é um profeta chamado profeta literário, porque ele deixou algo escrito para nós. Então, se você analisar assim hoje, seria fácil de você escrever um livro. Naquela época não existia papel. Era papiro, era pergaminho, a dificuldade era grande. Agora você imagina uma pessoa que nem a pessoa do nosso irmão Amós, né? Vivendo com um gado, lidando assim, até com dificuldade, quem sabe até para se comunicar. Você conversa com alguém que nasce na cidade, é uma coisa, você vai para o interior, se desloca para uma localidade, você vai observar que até a linguagem das pessoas é uma linguagem totalmente diferente da linguagem das pessoas da capital. Você já imaginou a dificuldade que ele tinha nessa época? Mas ele obedeceu à voz de Deus e foi entregar uma mensagem ali em Betel. Agora você observa aqui, ó, ele entrega profecias. Além de entregar a profecia para as pessoas do reino norte, ele entrega também, olha, ele fala uma mensagem profética para Damasco, né? Síria, capital de Damasco,
Nós temos também, ele manda mensagem, Deus usa ele para entregar mensagem para Filístia, ou seja, para os filisteus. Esse profeta Amós, que até então vivia no anonimato, Deus manda ele entregar uma mensagem sobre Tiro. Né? Se você estudar os evangelhos, você vai observar que Jesus, ele usava sempre essa região de Tiro e Sidom. Né? Aqui, sobre Edom, ele entrega mensagem sobre Amor, os amonitas. Né? Ele entrega mensagem sobre Moabe, os moabitas. Você observa aqui que ele entrega mensagem também para Judá, que era realmente o seu país de origem. Né? E sobre Israel, que a capital era Samaria. Então foram várias nações que Deus levantou ele para entregar estas mensagens proféticas. E todas essas mensagens, meu irmão, eram mensagens de juízo. Tá? Nós vamos ler aqui um texto sagrado, aqui no capítulo 3, no versículo número 7, que me chamou a atenção. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Você observa aqui que Deus, antes de mandar o juízo, ele envia o mensageiro. Nós estamos anunciando que em breve as cortinas do céu vai se abrir. E aparecerá um sinal no céu e a vinda do Filho do Homem. Jesus virá buscar a sua igreja. Nós estamos anunciando o arrebatamento da igreja. Nós estamos anunciando sobre o juízo final. As pessoas estão envolvidas com tudo neste universo, menos as coisas de Deus. As pessoas têm tempo para fazer tudo, para ir numa festa, para ir numa praia. Eu não estou dizendo que sou contra isso, eu não estou condenando você por isso, por ir nesses lugares. Mas eu quero dizer a você, faça você o que você tem que fazer, mas nunca esqueça de se voltar para Deus, ouvir o que Deus tem de melhor para você. Esse mundo aqui, a vida aqui é transitória e passageira. Nós temos que pensar na eternidade. E só haverá uma eternidade feliz se for nos braços de Jesus. E se você não entregou a sua vida a Cristo, meu amigo, não cochile entre dois pensamentos. Desça dessa posição que você está e se renda aos pés de Jesus. Então aqui, ó, certamente o Senhor, Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar os seus servos, os seus profetas. Deus avisa. Aqui o versículo de número 8 diz assim, ó, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Você observa aqui neste texto a linguagem que o nosso irmão Amós, ele usa. Aqui, ó, quando ele fala de leão, a linguagem de alguém que realmente é do campo. Na verdade, ele está dizendo aqui, o próprio Deus falei, como que Deus estivesse falando. Falou Deus, ele está querendo dizer. Ele disse, rugiu o leão, porque era uma linguagem típica do lugar da onde ele veio. A gente vê aqui a simplicidade da mensagem desse homem de Deus. Vou ler mais um versículo aqui muito importante, que diz assim, no capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Esta mensagem é atual, porque a igreja, na atualidade, espiritualmente falando, ela é o Israel de Deus. Meu irmão, você tem se preparado? A mensagem de Deus nesse momento é essa: prepara-te, meu irmão, prepara-te, minha irmã, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Em breve Jesus, mais uma vez eu repito, virá buscar a sua igreja, tá? Então você tem que estar preparado 24 horas, vigilância total. Né? Diz aqui no capítulo capítulo 5 e o versículo 24, que é o tema, o texto, o versículo-chave deste livro, mais uma vez. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Vamos dar mais uma caminhada aqui na frente, e vamos chegar aqui, no capítulo de número 7. Nós temos aqui algumas visões que Deus mostrou. Ele é claro que o tempo não vai permitir que a gente vá mais adiante, mas no versículo 7 mostrou também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor disse, o que vê Amós? Respondi, um prumo. Meu Deus do céu. Uma hora dessa eu vou voltar a este texto aqui do prumo, para você ver a importância de um prumo na mão de um pedreiro, de um carpinteiro. O prumo é uma coisa, uma ferramenta importante. Que Deus possa nos abençoar e que eu e você possamos nos levantar, nos erguer, não olhar para as circunstâncias, mas tomar posição da pessoa do nosso irmão Amós
e pregar esse evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão, e até o próximo vídeo.